Record. O Adão Paiani é um amigo que me proporcionou um dos momentos mais emocionantes da minha vida, que foi discursar na Câmara Federal, no dia do aniversário 70 anos de Israel. Foi uma grande alegria, uma grande satisfação recebê-lo lá, Rabino. E o Adão Grande é um alegria. Vena Lucim também. Não é? Sim, sim, sim. É ou não é? Muito orgulho. Com muito É, orgulho. sou, com certeza. Com muito orgulho no coração. Bem-vindo, Baruch Rabá. Baruch Rabá. Bom, meus queridos, vamos lá que hoje nós temos muitíssimas coisas para falar. Vamos falar sobre o Seder de Pesach. Se puder acender aquela luz ali, eu agradeço. Está escuro demais. Vamos falar sobre Todarabá. Vamos falar sobre o Seder de Pesach. E eu quero começar por um elemento muito importante que é a Keará. Eu quero dizer para vocês que, como educador, eu sou muito surpreso com a vanguarda que existe dentro do sistema pedagógico de Pesach. Pesach é a lição, é a mensagem mais importante que o povo judeu tem. E, portanto, é o ensinamento que mais tem que ser introjetado, principalmente pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas vocês dão muito foco para os jovens, etc. e tal. É verdade. Porque esse é o judaísmo. O foco do judaísmo são os jovens. É claro que a gente está falando de uma realidade na qual todos nasceram num berço judaico e todo adulto judeu já foi um jovem judeu. Então é claro que é uma realidade diferente, por isso a gente não pode só se focar nos jovens. Mas o Seder de Pesach, que é a aula por excelência do povo judeu, é uma aula para os jovens. Por isso, inclusive, que tem muito simbolismo. Tá? Deixa eu colocar pinho aqui. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é: perguntar ofende? Pronto, essa é a primeira pergunta. O Davi Isaac já respondeu antes de eu perguntar. A pergunta é: o link chegou em todas as comunidades? Se por acaso não chegou em alguma e algum de vocês recebeu pelo privado ou pelo grupo do Zap ou de hebraico, por favor, coloquem nas comunidades que às vezes dá erro. Tá? Eu estou vendo 97 pessoas e imagino que venham mais. O que é isso aqui? Isso aqui é a Keará. É uma bandeja. Agora, vejam uma coisa muito importante. É uma bandeja bonita. Certo? Por que ela é bonita? Porque Pesach é o nosso dia. Pesach é o nosso dia. Eu não sei com o que uma pessoa pode comparar Pesach. Eu sei mesmo. Eu não sei se alguma outra data de outro povo que eu conheça pode ter um peso. Eu, por exemplo, eu fico emocionado de falar de Pesach. Eu coloquei umas músicas. Eita, o que foi? Já sei. Do que fica maluco com o reflexo da Kiara. Eu fiquei emocionado só de colocar as músicas de Pesach antes daqui. De verdade, eu choro. É uma coisa muito forte, Pesach. Não é, Raquel? Muito forte. Cadê sua mãe, Raquel? Sua mãe devia estar nas aulas, viu? A Mami? Oi, a sua mãe. Isso. É que ela não está nesse grupo. Mas eu posso mandar para ela, sem problema. Manda todas. Uhum. Essa aqui é a Kiara. Uma outra coisa muito importante que existe dentro do judaísmo se chama Hidur Mitzvah. O que é Hidur Mitzvah? Hidur Mitzvah é nós fazermos a mitzvah da forma mais bonita possível. A Lucília, você perguntou se estava aqui. Tá aqui. Da forma mais bonita possível. Então eu tenho, por exemplo, uma Kiara, eu não vou pegar uma bandeja de papel, eu vou pegar uma bandeja bonita. Eu tenho um copo de Kiddush, é um copo de Kiddush bonito. Por isso que em Sukkot, por exemplo, a gente também tem uma preocupação com nós termos as 4 espécies bonitas. Por quê?
é uma coisa que você vai fazer para a sua conexão com o eterno, é claro que você tem que escolher a mais bonita. Por 2 motivos. Um motivo é que você demonstrará o carinho e o respeito que você tem pelo Criador, pelas coisas do Criador. O outro motivo é que isso terá um impacto para você. Quando você se olha cercado de objetos bonitos, de objetos cuidadosos, isso impacta em você, isso desperta em você a reverência, a felicidade, ok? Então aqui, o que temos na Kiara? Na Kiara nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Qual é o elemento central? O elemento central não fica dentro da Kiara, ele fica do lado ou em cima. É a matzá. Quantas matzot? 3 matzot. Por que 3? Oi? Por que 3? Porque não adianta aqui. Põe um livro em cima. Põe essa morachá em cima. Por que 3? Porque não é 3 patriarcas, simboliza, também pode até dizer 3 patriarcas, mas simboliza as 3 partes do povo de Israel. Prestem bem atenção em uma coisa. Eu disse algo que está chamando a atenção de muita gente. Eu disse algo que está chamando a atenção de muita gente. Eu falei hoje com a vereadora Janaína, ela ficou muito impressionada com o que eu falei. Quem assistiu a live, ótimo. Eu falei hoje com o pessoal que eu vou fazer a live amanhã da Skin Laser também. Está todo mundo muito impressionado com aquilo que eu tenho falado sobre o papel do líder nesse momento. O papel do líder e o papel do povo nesse momento. Qual é o papel do povo? O papel do povo não é dizer o líder cuida. A gente viu isso quando Moisés estava na frente do mar se abrindo. O povo começou a falar para Moisés: Moisés, dá um jeito. Moisés reza para Deus. Deus é o líder dos líderes. E Deus fala: não. Agora não é hora de rezar. Agora não é hora nem de Moisés e nem de Deus. Agora é hora do povo. Diga ao povo que marche. Então eu vou dizer algo para vocês. Eu vou dizer algo para vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, tira ele mesmo. Põe ele lá no quarto. Se você levar Kiara, ele vai atrás. Não, ele vai atrás e você guarda ele. Vai. Eu vou dizer algo muito maravilhoso. Eu falei as 3 matzot. É o Duque. O Duque tá maluco com o reflexo da Kiara. Aí ele vai ficar pulando. Eu falei 3 matzot. Primeira coisa que falaram é Abraham, Yitzhak e Yaakov. E eu digo, não. As 3 matzot são o povo. A gente tem que tirar um pouco a cabeça verdadeira, do judeu verdadeiro, saudável. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos judeus e grande parte do judaísmo acabou perdendo o seu vício natural com essa idolatria em algumas lideranças. Essa não é a visão judaica original. A visão judaica original tem os líderes, tem respeito aos líderes, mas o papel dos líderes é fazer com que o povo marche. Então, as 3 matzot é para simbolizar as 3 partes do povo. Cohen, que são sacerdotes. Levi, que são os membros da tribo de Levi, cuja função era cuidar do templo, do tabernáculo, auxiliar os sacerdotes. E Israel, que é o povão. Então, isso que são as 3 matzot. Agora, o que é a coisa incrível que eu quero dizer para vocês? É que neste livro, que é a Haggadah de Pesach, isso é impressionante. Não aparece
nenhuma vez o nome de Moisés. Como é que pode ser que no livro mais ligado com a história de Moisés, o nome de Moisés não aparece? Então, algumas pessoas falam, porque Moisés falou, apaga o meu nome do teu livro. Eu acho isso uma bobagem, porque é uma relação fraca, não. É sempre esse tipo de explicações meio mirabolantes. Não é isso. É porque o foco da Agadá somos nós. São as crianças. E a criança, para se desenvolver, não pode ficar idolatrando ninguém, nem Moisés. Isso é o judaísmo. É difícil? É difícil. Por quê? Porque é responsabilidade. Ok? Então, essa é a primeira parte da Kiará. O que mais que tem na Kiará? Vamos lá, já que essa Kiará do Duque, ela tá complicada, eu vou pegar... Não, vou pegar a Kiará daqui. Depois a gente mostra, a gente já mostrou. Pera. Aqui, ó. Então, o que a gente tem na Kiará? Maror. O que é maror? Maror é a própria palavra em português amargo. Ela é relacionada com a palavra hebraica, mar. Ó, amargo, mar. Ok? Eu acho que em inglês é bit. How is in English, Michael? Mar. Bitter. Bitter. Thank you. Maror. Para lembrar o quê? Toda criança judia, você vai chegar no Seder de Pessah. Sempre a gente faz a pergunta para as crianças pequenas. Então, eles vão falar, por que o maror? Para lembrar da vida amarga dos nossos antepassados. Então, é uma erva amarga. O que pode colocar no maror? Por exemplo, alface romana, né, Jaque? Um alface amargo, gente, não é, eu não tenho exatamente aquilo, não tem problema. Se for uma verdura, alguma coisa amarga, tá valendo. Uma selga, pode ser claro, porque cada país... Pode ser um almeirão. Almeirão, espinafre, couve. Aqui nós temos o osso, zroa. Agora eu vou... Esse osso, os ashkenazim costumam colocar o pescoço. Eu já vou contar esse segredo. Raquel coloca pescoço? Eu também. Doris coloca pescoço. Na verdade, a gente também cresceu colocando o pescoço. Exato. Essa é a verdade. Por quê? Porque é mais fácil. O Sefaradim, raiz, que eu acho que no Brasil ninguém mais deve fazer isso. Mas em Israel eu acho que faz. Olha lá, o Leôncio está falando que ele coloca osso da coxa. Boa ideia, da coxinha. Boa, boa. Mas tem a galera raiz mesmo. E eu já imagino que o pessoal lá no Nordeste vai fazer isso. Vai colocar... Não, que cabeça, o quê, Davi? Pelo amor de Deus. Cabeça de bode? Não, Deus me livre. Não é feitiçaria, não. É Pêssar. Coloca a perna do carneiro, do bode, né? Porque é a forma da perna. Apesar que isso é um pouco complicado, eu já vou explicar por quê. É, mas aí é difícil, eu não vou explicar por quê. Mas por quê? Qual que é o sentido do Zroa? Zroa, eu aposto... Quer ver? Eu vou fazer um teste. Raquel, o que quer dizer Zroa? Zroa é o braço, não é? Estragou. É porque a maioria das pessoas, dos judeus, que não sabem hebraico, que a regra sabe hebraico, outra história, que não sabem hebraico, pensam que Zroa é pescoço. Por quê? Porque sempre foi um pescoço na Kiará que chama Zroa. Muita gente, eu pensava que Zroa é pescoço. Zroa quer dizer braço. Por que põe o pescoço? Porque é parecido com o braço. Por que sei, ok, thank you very much, Michael. Vamos dar um Laila Tova aí para o Michael. Thank you, my friend. See you tomorrow, Bezrat Hashem. Por que então que ele é colocado? Ele é colocado porque ele lembra a forma de um braço. Por que colocar o braço? Porque está escrito na Torá que o Eterno tirou o povo de Israel com mão forte e braço estendido. Então essa é a referência do Zroa. Ok? Muito bem. O que mais que temos na
Keará. Na Keará nós temos o Haroset. O Haroset também é muito interessante. Ele é uma massa. Então, os Ashkenazim vão fazer o Haroset com nozes, com maçã, com mel. Os Sefarditas vão fazer com tâmara. Que mais? Mel. Que mais? Jaque. Eu olhei para a cara da Doris e lembrei. Acho que Ashkenazim também vão colocar uva passa. Não é? Ashkenazim põe sempre essas coisas assim. Não é? De fruta de maçã, vinho, nozes. Maçã, nozes, Ashkenazim. Você tá falando de Ashkenazim? Não, Sefardita. É tâmara. Tâmara. É tâmara e tâmara. E vinho. É outra. Desculpem, nossos irmãos Ashkenazim. É que eu também sou, não tem, principalmente Pesach, eu sou os dois. Mas tâmara e vinho é outro. É outra coisa, é outra coisa. Mas vamos lá, mas os dois são gostosos, é verdade. O que é o engraçado? O engraçado é que esse elemento tão gostoso, tão saboroso, ele simboliza algo ruim. Ele simboliza a argamassa que os judeus usavam para fazer os tijolos. Então, o que a gente tem? Erva amarga, para lembrar da amargura. Argamassa, para lembrar do trabalho pesado. Zroa já é um elemento diferente. O Zroa é para lembrar do quê? Que o Eterno tirou o povo com mão forte, braço estendido. Vejam que tem uma dicotomia aqui, gente. Esse é o grande segredo. Quero dizer para vocês uma coisa, mas antes eu vou dizer para Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Olha, quem fez esse copo? Quem fez esse copo? Olha que legal. É da Priscila. Foi a Priscila? Que legal. Muito legal. Darabá. Você mostrou desse lado? Esse lado. Sim, nós temos um elemento que ele é muito importante. E agora eu quero só fazer um parênteses. Vocês vão encontrar rabinos, sites, quem gosta de ouvir outras ideias, opiniões, etc., ou ler outros textos, vocês vão encontrar Yaakov Eli, feliz com sua presença, viu? Muito feliz. Vocês vão encontrar muitos rabinos falando sobre a quantidade do vinho, que tem que ser uma quantidade assim, não é, Helena? Uma quantidade assado, e o peso da matzá, e você tem que comer em não sei quantos minutos a matzá. Seu Baruch está parecendo aqueles... Quando o cara é mito, né? Olha o óculos dele, seu Baruch. Mitou, seu Baruch mitou. O mito, seu Baruch. Operou a vista, é isso. A gente já fala disso. Eu sei, seu Baruch, mas ficou muito legal. Então, prestem bem atenção. Eu, particularmente, eu estava conversando com o Ileiro. O Ileiro está fazendo um material. Vamos ver se vai sair o material, né, Ileiro? Se não for para esse ano, vai para o outro, não tem problema. Aí ele me trouxe essa questão da medida do copo. Quanto vem? Eu falei, mas acaba. Vamos falar a verdade. Essa gota de ficar olhando quanto. Falei, quanto é que uma pessoa que toma de vinho? No mínimo, alguém toma 2 bochechadas, não é? Ainda mais a gente que tem seu Baruch, tem o Gersh, tem tanto vinho bom. Ninguém toma isso aqui. Então, para que ficar trazendo na Lahá, no estudo? Gente, o mínimo que toma de vinho, para quê? Isso aí só faz as pessoas ficarem nervosas, ansiosas e perderem a naturalidade. Na hora que a gente vai tomar um copo de vinho, gente, a coisa mais legal é o Lechaim, é comemorar, não é? Qual que é o... Entendeu? Tem uma sinagoga aqui em São Paulo, por exemplo, que eles fizeram... Começou uma disputa há um ano. 2 revistas de 2 sinagogas. Sefaradim. Então só tem 2, porque só 2 tem revista. Já dedurei. Eles começaram a fazer assim. Uma foto de uma parte da página falando assim. A quantidade de erva amarga de matzá que você tem que comer é a quantidade que preenche isso aqui. Aí a pessoa ia, na hora de comer, colocava em cima da revista para ver se preenchia. Aí o outro fala, não, o tempo de comer a matzá tem que ser dentro de não sei quantos minutos, porque se você comer mais que esse tempo,
você não estará satisfeito. E a satisfação ela tem a ver com comer num tempo X. Eu já vi mesmo muita gente comendo com relógio na frente. Sério, acontece isso. Comendo. Opa, Júlio Zambê, estamos atentos à sua aula. Sou da Paz, Júlio e Débora. Bem-vindos, meus queridos. Sou da Paz presente. Inclusive, é momento de a gente congraçar mais a humanidade, né? Acho que essa é um momento muito propício. Bem-vindos. Olha lá, o Aldrey, eu vi também que para beber vinho tem que afastar o copo da boca. Então, assim, existe, mas, gente, vamos nos focar no natural. E eu vou dizer mais, o natural é o que o meu bisavô de bendita memória fazia. Olha o que a Raquel está fazendo assim, porque o pessoal antigamente era menos bitolado do que hoje. Muito menos. Tá? Então, vamos nos focar nesses grandes ensinamentos. Então, um elemento bacana, né, que é o osso que Deus liberta, é o elemento amargo, que é pesado, o elemento da massa, argamassa, que é pesado. Aqui é o Hazeret. O que é o Hazeret? Hazeret é quase uma repetição do Maror. O Hazeret também é uma erva amarga, mas normalmente o pessoal faz o quê? Faz uma pasta. Como é que chama no mundo Ashkenazi, no universo Ashkenazi, essa pasta? Rein. Repitam aí, rein. Rein. É uma palavra que para muitos brasileiros é difícil porque não tem uma vogal entre um R e o outro R. Rein. O Sefaradi chama de Hazeret. Do que é feito? É feito de uma erva amarga. O sentido é o mesmo, só que isso vai ser utilizado depois para comer num sanduíche, que é o korer, que é um dos passos do Seder. Por que faz um sanduíche de matzá com erva amarga? É para nos lembrarmos que na época do êxodo do Egito, ou melhor, boa, Vitor, Calipo, beterraba com raiz forte, o Ashkenazi faz também, o Sefaradi, que na época do templo, eles comiam um sanduíche. O primeiro sanduíche da história foi esse. Como que era? Matzá, a carne da oferenda, do cordeiro, do carneiro, e a erva amarga. Era um sanduíche. Então, hoje, a gente não tem mais a oferenda, então como é que a gente faz? É a matzá, o pão ázimo, e o maror, ou o hazeret. Ok? Na verdade, a gente coloca o maror, coloca a verdura mesmo. Aqui é o famoso carpaz. Carpaz, o sefardita faz com salsão normalmente, e o ashkenazi faz com batata. Então vejam que coisa interessante, eu sou sefardita, mas eu faço com batata. Por quê? Porque toda a minha educação religiosa até a minha adolescência foi ashkenazi. Na casa dos meus avós maternos, que é onde eu cresci com esses elementos, é ashkenazi. O meu avô paterno eu não conheci, de bendita memória, de quem eu tenho o nome em hebraico, Immanuel. E minha avó Leone faleceu, eu era muito pequeno. Então, quem conduzia era a família da minha mãe, o ashkenazi. Batata. O que é o carpaz? Carpaz é outro elemento para lembrar de algo negativo. É uma batata que a gente mergulha na água com sal, na salmoura. Para quê? Gente, não escrevam, por favor. Para quê? Para lembrar as lágrimas dos escravos. Então, vamos lá. A gente falou do braço, zroa, mão forte, braço estendido. Amargo para lembrar a amargura. Haroset para lembrar a massa. E agora falamos do... O que eu acabei de falar? Carpaz. Agora vamos para o ovo. Sim, eu falei. Cebola também pode ser. Agora, o ovo. O ovo é o mais desconhecido desses elementos. Qual é o simbolismo do ovo? O ovo é para lembrar da oferenda de Hagigá.
Eu passei para ela o link, que legal. É para lembrar da oferenda de Hagigá. O que era a oferenda de Hagigá? Todos os dias no templo tinha oferenda. Tinha oferenda de Shacharit, oferenda da manhã, e Minha. Da tarde não tinha, não existe Arvit, quer dizer, da noite. Todo Shabat tinha Shacharit, oferenda da manhã, Musaf, que era uma oferenda em acréscimo, e Minha. Nas festas, você tinha, além dessas oferendas, Shacharit, Musaf e Minha, você tinha Hagigá. Vem da palavra Hag. O que é Hag? Festa. Mas por que o ovo, que simboliza a oferenda de festa, vejam que coisa mais curiosa, isso a maioria dos judeus não sabe, inclusive. Porque o ovo é um símbolo de luto. Por que ele é um símbolo de luto? Porque ele parece a forma da cabeça de uma pessoa. Algumas pessoas mais, outras menos. Tem gente que a forma da cabeça é igualzinho um ovo. E o que tem a ver com o luto? Que não tem nenhum buraco aberto naquela cabeça. Os olhos estão fechados, a boca está fechada, o ouvido, o nariz está fechado. Ele não quer interação com o mundo, ele está de luto. E o que tem a ver um elemento que lembra o luto para lembrar da oferenda de festa, que era uma oferenda de alegria? É o fato de não termos o templo de Jerusalém para fazermos tal oferta. Ou seja, é o luto pela não existência do templo. Então, por isso, o elemento que simboliza aquela oferenda de alegria é um elemento de luto. Vamos lá, vamos em frente. Boa noite, Raniel. Vamos em frente. Agora, eu quero compartilhar com vocês a Agadá. Kadesh. O que é Kadesh? Kiddush. O que é o Kiddush? Eu só vou pedir perdão aqui para os amigos que eu mandei o convite, os amigos da banda, por exemplo, que essa é uma aula bastante técnica, mas eu achei que podia interessar também. As nossas outras aulas, em geral, são muito mais filosóficas, tá? Mas, de qualquer forma, espero que vocês gostem. Kadesh. O que é Kadesh? Kadesh é o Kiddush. O que é o Kiddush? É derivado da palavra Kadosh, que significa santo, que é a proclamação da santidade do dia. Então a gente faz isso no Shabat, e no Pesach também tem um Kiddush, o Kiddush de Pesach. Kadesh Urhatz. Segundo passo do Seder de Pesach. Netilat Yadayim. Lavar as mãos. Lavar as mãos para quê? Ainda não é hora da refeição, não é hora do jantar. É lavar as mãos para mergulhar a batata ou o salsão na água com sal. Aí, agora a coisa vai virar bastante técnica. E a gente sabe que Pesach tem 4 filhos. E tem um que é o Raham. Quem é o Raham? Raham é o inteligente, o culto, aquele que quer saber mais. Eu estou dando essa aula para os Rahamim, para os que querem saber mais. Então eu vou para o técnico. Pode ser que eu vou dar, vai ser muito denso, mas vamos nos esforçar. Tá? Prestem bem atenção na inteligência que tem nessa coisa toda. Existe uma psicologia muito grande nessa coisa toda. Yuri, presta atenção na psicologia da coisa. Por que nós fazemos a lavagem das mãos toda manhã? O pessoal está falando, está escrito na Torá que tem que lavar a mão para evitar a epidemia. Eu não gosto de forçação de barra. Já tem muita coisa linda, a gente não precisa inventar que tem coisa que não está escrito, que está escrito. Muito bem, Leôncio. É isso mesmo, parabéns. Na realidade, o que está escrito na Torá? Na Torá está escrito que era o sacerdote, o Cohen, somente o sacerdote, não Levi nem Israel, quando entrava no templo, lavava a mão. Ele tinha que lavar a mão. Ou seja, era algo ritual.
Por que que então nós, que não somos sacerdotes, não somos Kohanim, a gente tem que lavar a mão todo dia quando a gente acorda e antes de comer o pão? Simples e profundo. Os sábios lá atrás disseram: vai vir um exílio da gota para o povo judeu. Vai vir um exílio duro para o povo judeu. E o que que vai acontecer, gente? Aqueles homens eram geniais. E olha que eles não eram profetas, isso que é o melhor. O que que vai acontecer? Eles vão perder a memória nacional. Eles vão ficar, não sei, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Gente, a gente ficou quase 2000 anos no exílio. Como é que a gente faz para que o povo não se esqueça de Israel? Como é que a gente faz para que o povo não se esqueça de Jerusalém? Imeshkacher Yerushalayim. Eita, lembra de KBB, Luiz? Como é que a gente faz para não esquecer? Shabehi Yerushalayim Avir Harim Tzalul Kaya. Ai, 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 ai. Dá arrepio até no pulmão, no estômago. Não, Yerushalayim é uma coisa de louco. Mas como é que os sábios fizeram? Eles falaram assim: para nunca esquecerem de Yerushalayim, a gente vai inserir o costume rabínico para que todos façam todos os dias os mesmos gestos que o sacerdote fazia no templo. Olha que genial. Para quê? Para não esquecerem do que? De Jerusalém. Então, fantástico. Isso aqui é fantástico. Os homens trabalharam com a psicologia, com a linguística há muito tempo. Eles eram muito gênios. E funcionou. A gente está aqui. A gente está aqui. Por que lavar a mão? Urhat. Porque a gente vai mergulhar a batata na água. E por que que tem que mergulhar a batata? Por que que tem que lavar a mão quando vai mergulhar a batata na água? Eu vou explicar. Eu estou falando com o Raham, hein? Isso aqui não é uma aula nível A. Não é mesmo, é lá em cima. Garanto para vocês, a maioria dos judeus não tem ideia nenhuma disso. Por que que tem que mergulhar? Por que que tem que lavar quando mergulha? Pelo seguinte, os sacerdotes no templo, o que que eles comiam? Eles comiam o dízimo, eles comiam a parte da plantação que vinha com a kedushá, com a santidade. O povão não podia comer aquilo. Quem podia comer? Os sacerdotes em estado de pureza. Vocês vão ouvir muita coisa aqui. A terra de Israel se chama Terra Santa. O que que significa isso? Significa que quando sai uma planta, um fruto daquela terra, ele é santo, ele tem santidade. Quem é que pode comer? Só o sacerdote com a pureza ritual. Como é que eu faço para comer? Simples. Upload. Não tem download? Download eu faço algo vir para o meu computador. Upload eu faço algo sair do meu computador, eu mando para fora. Então lá atrás na Torá está escrito do upload. Halá. Halá significa basicamente um upload. Obrigado, Cláudio. Como? Bom, eu tenho, por exemplo, 1000 frutas. Eu tenho uma plantação aqui que eu não posso comer. Eu faço o upload da santidade de 90% dos frutos para 10%. O que vai acontecer com os 10%? Só aquele 10% vai ficar kadosh, apartado, sagrado, consagrado. O que vai acontecer com 90%? Eles vão virar hulin. O que é hulin?
Por isso que eu sempre falo, cuidado com a tradução. Se eu traduzir a Mavdil ben Kodesh lechol, que Deus separa o sagrado do profano, igual muita gente traduz, eu vou dizer que aquela comida que foi tirada do consagrado é uma comida profana, que é o mesmo termo, hol, holin. E eu falo, cuidado com os termos, você tem que ter uma coerência. Então eu sempre explico o que é hol. Hol é cotidiano. Tem algo que é o cotidiano, tem o sagrado. Cotidiano não é profano. Senão a gente já está comendo profano. Tá? Então vamos voltar lá para a nossa história. E só mais uma curiosidade, a palavra hol, que é cotidiano, ela também significa areia. Areia, grão de areia. Por quê? Porque é uma coisa muito fácil de ser encontrada. Ela é cotidiana, areia. Não é legal a relação das coisas? Esse vai ser o curso de linguística, que eu vou começar daqui a um tempo. Vai ser uma das coisas mais fantásticas. Falar de linguística a partir da perspectiva da Torá, com os termos e etc. Vamos voltar para o Cohen. O Cohen, na hora que ele ia mergulhar uma comida, se ele tivesse com alguma impureza na mão, ele podia impurificar a comida. Como é que passa a impureza para a comida? Como é que passa choque? Como é que passa corrente elétrica para o corpo? Com água, né? Com água. Também com água. Então, o que o Cohen tinha que fazer? Ele lavava a mão para ficar puro e depois secava. Obrigado, professor Felipe, para não conduzir se tivesse alguma impureza para o alimento. Ou secar bem a mão. Então, é lavar para não impurificar por acaso o alimento e secar bem. Então, tudo isso são costumes que foram inseridos pelos sábios há 2000 anos, porque eles falaram, a gente quer que daqui 2000 anos apareçam os judeus já capenga, apareça um Theodor Herzl, um Ben Gurion, apareça quem tiver por ali e ainda coloque a mão no peito e se lembre de Jerusalém e diga, se me esquecer de ti, que o meu palato se grude no céu da minha boca. E eles conseguiram. É genial, é absurdamente genial. Eles conseguiram. Estamos aqui. Como se diz em Yiddish, mir seinen du. Nós estamos aqui. Fantástico, não é? Vamos lá. Por isso que eu falo, gente, e vocês sabem, né? Vocês estão comigo já há um tempo. Eu não trabalho simplesmente informação, dogma. O HD judaico é completamente diferente. Então, a pessoa que quer respeito a todos os irmãos de outras religiões, eu sempre ressalto essa importância, mas a pessoa que quer compreender o judaísmo ou aderir ao judaísmo, ela precisa compreender essa mudança na parte estrutural do pensamento. E uma das mudanças mais importantes é essa. Nós temos muitos rituais que têm como objetivo fixar uma memória específica em relação a Israel, em relação ao povo, em relação a várias questões. Vamos lá, vamos em frente. Então, Kadesh, Urhatz, Karpas. Karpas vocês já sabem. Mergulhar a batata ou o salsão na água com sal para lembrar das lágrimas. Aí a gente faz a brachá. Qual é a brachá? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'adamah. Fonte das bênçãos és tu. Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da terra. Kadesh Urhatz, Karpas, Yahatz. Yahatz. Olha o simbolismo, gente. Yahatz significa quebrar. De qual palavra vem, que a gente já estudou no curso de hebraico? Boa, Tikva. Hetzi. Tikva é bom de mímica também. Hetzi. O que é Hetzi? Metade. Qual é a outra palavra que é relacionada com Hetzi? Boa, Tikva. Eu vou colocar o Tikva para fazer o Libras. Hetz. O que é Hetz? Flecha. Porque a flecha corta ao meio. Isso é a linguística. Ok? Então, a gente tem essa parte do Seder que é
Adesh, urhatz, karpas, yahatz. Quebrar a matzá. Qual matzá que quebra? A matzá do meio. Pega a matzá do meio, quebra ela, deixa a parte menor na mesa. Isso é lindo, prestem bem atenção. Deixa a menor, o seu Baruch, eu vou ter que fazer uma foto do seu Baruch. É um mito o seu Baruch. Você viu como que ele tá, Joaquim? Com óculos. Tá lindo o seu Baruch. Dona Luzia deve estar com ciúmes. Seu Baruch tá um galã de Hollywood, de Belo Jardim. Quebra, deixa a menor na mesa, a maior guarda. Por quê? Primeiro simbolismo importante. Para nos lembrarmos de como era a vida do carente, do escravo. Aí a gente está andando na rua hoje e vê um monte de... Hoje eu vi uma senhora puxando uma carroça. Não a Dona Maria. A Dona Maria também foi fantástico ver ela. Eu vi uma senhora puxando uma carroça cheia de coisa. E veio me pedir o almoço. Dela e dos netos. Ela falou, eu cuido dos meus netos. Quanta gente na rua que você fala, meu Deus do céu. Eu fiz uma coisa meio doida hoje. E eu gostei muito que eu fiz. Hã? Hoje. A Jaque fez só hoje? Eu estava voltando para casa, depois que encontrei Dona Maria, e passei na frente da igreja. Igreja São Luís. E aí eu vi que tem uma senhora que ela sempre me parece a Dona Maria, que ela sempre pede esmola ali. Há décadas ela pede esmola ali. E ela estava lá. Eu falei, gente, mas não tem ninguém na igreja para dar dinheiro para essa mulher. Como é que ela vai fazer? Eu falei, eu vou ligar para o padre da igreja. Só que o padre da igreja, que é meu amigo, que é o padre Anderson, estava morando na França. Eu falei, aí eu procurei contato, falei, não achei, liguei para o padre Pedro. O padre Pedro era o padre de Heliópolis. Hoje eu não tenho. Ele mudou de lugar. Aí foi muito engraçado que eu deixei mensagem. Olha como que o padre Pedro manda. Ele responde a mensagem. Bentorá! Sabe o que é Bentorá? É Ventura. Originalmente se especula que eles adotaram o sobrenome Ventura porque parece Ben-Torá. Ben-Torá significa filho da Torá. Estudioso da Torá. O padre me atende o telefone. Ben-Torá, Ben-Torá, que bom. Falei para ele, cadê o padre Anderson? Ah, foi para o Rio de Janeiro. Eu falei, avisa para ele, me dá o telefone dele, mas avisa para ele que aquela mulher está lá. E a igreja podia... Tem que cuidar dessa mulher. E é verdade. Aí vem a grande questão. Pessah quer nos fazer, nos sensibilizarmos em relação ao sofrimento do outro. A gente não passou por uma escravidão, a gente não passou por uma dificuldade, simplesmente trazendo a memória e falando que bom que acabou. Não. O nosso coração tem que estar aberto para o próximo. Então, o que a gente faz? A gente encena, mas na hora que a gente encena, prestem bem atenção. Eita! É só falta. Se for o padre, vai ser um milagre, assim. Léo Cruz. Vamos fazer uma bondade? Fazer uma bondade. Ao invés dele receber um não, eu vou mandar o link da aula para esse rapaz. Na boa? Eu vou convidar ele para aula. Só não me deixem esquecer o que eu estava pensando. Léo Cruz, eu estou no meio de uma aula. Eu vou te mandar um link aqui da aula, tá bom? Só desliga. Eu vou voltar. Mas deixa eu aproveitar. Pode ser providencial. Deixa eu ver o link que eu mandei para o Júlio Salomão. O celular tá ruim. Aqui. Copia. Uma pessoa me pedindo. Ele vai ficar muito feliz. Tomara que ele venha. Jaque, me faz um favor que o meu celular não está me obedecendo. Pronto.
Mandei. Obedeceu. É uma aula, gente. Obrigado, Leôncio. É uma aula. Pesach é uma aula. Então, na hora que a gente faz aquele drama, como é que chama? Psicodrama. Na hora que eu quebro a matzá para guardar o pedaço maior, qual é o psicodrama? É para lembrar da situação do carente, que ele, na hora que recebe alguma coisa, ele não come tudo, porque ele fala, talvez amanhã eu não tenha. Talvez vai me faltar. E qual é a ideia? Mostrar para os filhos isso. Filhos, prestem atenção na situação do carente. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Amigão, eu estou no meio da aula, eu estou te convidando para entrar. Só isso, abraço. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês que talvez é uma das mais importantes que eu falei, sei lá, nos últimos tempos e talvez na vida. O ser humano não é bonzinho. O ser humano não é bonzinho. Alguns são. Aqui na minha frente tem uma pessoa que é. Que é o Duque. A Jaque é boazinha. Eu não me acho tão bonzinho. O que significa isso? Eu vou explicar para vocês. Eu vou fundo nisso. E aí, eu vou falar sobre a importância desse tipo de... Não é só estudo, cultura. Cultura. Quando começou lá na China, as mortes, como é que a maioria das pessoas reagiu no Facebook? Meme. Meme? Como se chinês não chorasse, como se chinês não tivesse dor, como se não tivesse pai, não tivesse filho, como se a dor de um pai ao ver o filho falecer fosse menor. Isso é bondade? Não. Isso é crueldade, isso é perversidade. Quando eu chamei a atenção para o fato de muitos irmãos não estarem nem se referindo às desgraças que estão acontecendo em algumas comunidades judaicas em Nova York, eu parei para pensar, falei, pera um pouquinho. Por que quando acontece um atentado terrorista, igual aconteceu ali alguns meses atrás, com um morto ou nenhum morto, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, que agora eu estou entrando fundo, muito fundo mesmo. Por que teve toda aquela comoção? Merecida, ok? Não estou dizendo que não foi merecida. Mas por que agora que tem dezenas e dezenas e dezenas de mortos, tem uma catástrofe entre as comunidades Haridim de Nova York? Com pessoas doentes, com pessoas que talvez se nós orarmos por eles, talvez se nós mostrarmos, estamos aqui. Por que há um silêncio total? Por que essa seletividade? Com o chinês, não. Com o outro, sim. Depende quando. Eu vou dizer para vocês, porque eu acho que o ser humano... Gente, que coisa linda. Tinha um versículo da Torá que eu não gostava. Aquele versículo que está na Parashá de Noa, ou de Bereshit, na verdade, que o Eterno diz: vou destruir o homem, que leva Adam Rami Ne'orav, pois o coração do homem é mau, desde sua mocidade. Desde sua infância. Nar não é jovem, é uma linguagem mais moderna que Nar é jovem. Nar quer dizer agitado, então é criança, jovem. Eu não entendia. Eu não sou mau. Não, o homem não é mau. Hoje eu entendo. Se você deixar o ser humano in natura, sem cultura, pode acontecer aquilo que a gente vê, por exemplo, na China. Como que você pode pegar a cabeça de um bicho e arrancar? Como é que você pode dilacerar um bicho? Gente, isso pra gente é maldade. Não que aqui não se faça. Aqui tem gente que faz lagosta, coloca viva na panela. Que desgraça é essa? Isso é maldade. Mas é o quê? Desculpa, eu acho que a gente convive com a maldade também, porque esses bichos aí que a gente come a carne deles, que ficam 1 ano parado dentro de um cubículo para a carne ficar mole, isso é maldade.
Muita coisa é maldade. A gente convive muito com a maldade. Só que a gente tem uma cultura, pelo menos a gente tem uma cultura que busca inculcar em nós a bondade. Que busca despertar em nós o amor. Eu posso ligar a tecla SAP no meu cérebro e falar: quem está na rua, azar é dele, não tenho nada a ver com essa pessoa. Não é porque é vagabundo, porque não trabalhou, porque não respeitou a família. Ah, mas é um doente. Que Deus cuide. Ah, deve ser reencarnação, deve ser isso, deve ser aquilo. Dá para fazer isso. Eu falo para vocês, dá para fazer isso. Eu não quero fazer isso, mas se eu quisesse, eu faria. O ser humano não é tão. A gente é resultado de uma cultura. Vejam o que o nazismo fez. Eles pegaram uma nação, eles se utilizaram do instrumento mais forte que existe, que é propaganda, 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 e transformaram a mentalidade das pessoas. Então, quando a gente fala de um Seder de Pessah, onde o pai, o avô, vai quebrar a matzá, vai esconder a metade, que é para os filhos, os jovens, refletirem, interiorizarem a respeito do sofrimento do carente, nesse momento, nós estamos trabalhando o tipo de sentimento que a gente quer que o nosso cidadão tenha. Isso se inculca, isso se trabalha. Por outro lado, hoje, o que está sendo inserido na cabeça dos jovens? Deboche, promiscuidade, materialismo, exibicionismo. Onde vai dar isso? É meio óbvio, numa grande tragédia social. Então prestem atenção quando eu falo o judaísmo é educação. Veshinantam levanecha, e ensinarás diligentemente aos teus filhos todos os dias, de manhã, de noite, educação. Você só transforma ou você só cria um paradigma de pensamento e de atitude se você inculcar isso todos os dias. Isso é o judaísmo. Não é só uma fé. É um exercício diário que tem certos sentimentos e certas condutas como objetivos a serem trabalhados na mentalidade e no perfil dos integrantes desse povo. E de preferência da humanidade toda. Mas vamos começar em casa. O que se faz com a matzá que está escondida? Algo fantástico, realmente fantástico. Com a matzá que está escondida, com a matzá que foi quebrada e guardada, a gente esconde. Para quê? Para as crianças procurarem no final do Seder. E quem achar a matzá escondida, vai ganhar um prêmio. E cada família dá o prêmio que quer. Chama Afikomar. Muito bom, Leôncio. Afikomar. Muito bom, Hana. Afikomar. Por que se dá o Afikomar? Gente, por favor, não escrevam, escutem. Por que se faz o Afikomar? O objetivo é pedagógico. O objetivo é fazer com que a criança fique acordada ao Seder de Pessah inteiro. Porque no fim ela sabe que vai ter o caça-tesouro. No judaísmo não se dá ponto sem nó. Perdão, gente. Não se dá ponto sem nó. É para criança. Agora, o que acontece? Prestem bem atenção. Eu chamo muito a atenção disso, eu sei o que eu estou falando. E eu conto com vocês como multiplicadores. Isso se perdeu também em muitas famílias. Então, em muitas famílias, vai o mais velho. Eu não estou falando das famílias assimiladas que ninguém faz quase nada. Eu estou falando das famílias religiosas. Muitas famílias religiosas, vai o mais velho,
pega o livro e começa. Como se fosse uma reza. Agadá. E não um relato. E não um diálogo. Isso transforma um exercício pedagógico, um exercício de formação de uma geração, transforma num rito. Esse é um grande, grande, grande perigo que nós temos no judaísmo, de cairmos no ritualismo, como diz o profeta Isaías. Mitzvat anashim melumada. As pessoas fazem as coisas como de uma forma robótica, de uma forma repetitiva. Kadesh Kiddush, santificação do vinho, ou do dia através da bênção do vinho. Kadesh Urchatz, lavagem das mãos. Karpas, Yahatz, Magid. Agora começa o Magid. O que é Magid? Magid é derivado da palavra Haggadah. Magid. Quais são as letras? Qual o shoresh da palavra? Gimel e Dalet. Magid Haggadah. O que significa? Dizer, falar. Esse é o cerne do Pesach. É falar, transmitir. Então eu repito, aproveito o momento. Cuidado para não cair na obsessão da minúcia. A mitzvah da Torá é o Magid. Além da matzá que a gente come, internaliza, a gente também tem um Magid. Então, o importante no judaísmo é o que entra e o que sai. Como começa o Magid? Prestem atenção. Apesar que acho melhor eu ir até o fim e depois eu volto para o Magid. Kadesh Orchatz Karpas Yahatz Magid Rochza. O que é Rochza? Lavagem da mão de novo. Para quê dessa vez? Para comer a matzá. Então, só lavagem da mão. Então, de novo. Kadesh. Vai cantando comigo. Vamos lá. Kadesh Orchatz Karpas Yahatz Magid Rochza Motzi Matzah. O que é Motzi Matzah? Duas bênçãos. Qual é a primeira bênção? A bênção do pão que a gente sempre faz. Qual é o pão de Pesach? Matzah. Fora de Pesach, qual é a brachá da matzah? Depende. Para o Ashkenazi é a Motzi, sempre a matzah é pão. Para o Sefardita é mezonot. Por quê? Porque o Sefardita diz que está escrito na Torá, ve'achalta ve'savata. Você tem que comer e se satisfazer, aí você vai fazer o Birkat Hamazon, aquela reza toda. Mas comer matzá não é comer matzá é triturar. Logo, não tem a mesma bênção do pão, que é comer. Eu acho que Nazi diz, deixa de coisa. Diz que não é assim não, que é a motzi. E aqui, parênteses pequeno, é muito importante retomar toda aquela questão que eu venho trazendo a respeito de diferentes costumes, diferentes visões que coexistem. E nesse momento de crise da liderança, que sempre teve ou que sempre quis um monopólio em suas mãos, está na hora da gente dizer basta. Nós temos uma tradição sefaradi maravilhosa, que inclusive permite o uso da eletricidade no Yom Tov, da mesma forma que é permitido passar fogo de uma vela para outra vela no Yom Tov. Não pode ser que a cerca seja mais grave do que aquilo que ela viria a cercar. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque eu sei que eu estou trazendo isso para o público brasileiro. Todo mundo pensava que havia sempre uma opinião, que havia sempre uma legislação, e não é assim. Então vamos lá. Brachá da matzah, amotzi lechem minaretz, fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tiras o pão da terra, amotzi. Segunda brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam,
Asher Kideshanu bemitzvotav etzivanu al achilat matzah. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificastes com os teus mandamentos e nos prescrevestes comer matzah. Então são as duas brachot. Come matzah. Como come a matzah? Isso é fantástico. É da mesma forma que bebe o vinho. Deixa eu ver, Mona. A Mona já fez como é que tem que ser. Encostou em manhinha. A gente come reclinado para o lado esquerdo. Por que reclinado? Isso é lindo. Para nos lembrarmos que nós somos livres. Por quê? Eu vou falar, é muito simples. Se você vai, por exemplo, você está você está trabalhando. Você está no trabalho, você está no refeitório. Como é que as pessoas vão comer? A gente vai ficar assim, vai ficar assim. Tarará. Chegou o patrão. Não tem, não vou falar que não é assim. A não ser que o patrão seja seu amigo, sei lá, mas tem essa coisa, não tem jeito, a questão da hierarquia. Às vezes eu mesmo estou na casa de um aluno dando aula particular, às vezes estou meio assim, tal. Chegou o pai, sei, a mãe, é normal. Você disfarça um pouco, né? Não, deu uma dor nas costas. Mas é normal. Como é que ficava o servo, o escravo, toda hora reto, igual uma tábua? Certo? Agora nós somos o quê? Nós somos livres. Avadim ainu, nós éramos escravos, atá bene horin. Agora nós somos livres. Nós somos livres, então a gente vai comer a matzá assim. Como é que a gente vai beber o vinho? Assim. Precisa ficar assim o jantar inteiro? Não. Mas pelo menos nessas partes, sim. O que é o engraçado? O engraçado é que às vezes, aí você vê o que é o ritualismo. O ritualismo é, por exemplo, olha, você tem que ficar reclinado para o lado esquerdo para mostrar que você está à vontade. Aí a pessoa fica assim. E não é nada gostoso você ficar assim. As pessoas ficam assim. É isso mesmo, Audrey. Boa, essa imagem lembra aquelas imagens dos reis deitados recebendo uva na boca. É isso. Então, qual que é a ideia? Coloca uns travesseiros, se prepara, entendeu? Prepara para ficar realmente numa coisa mais confortável. Nem sempre dá, né? Porque é questão logística. Mas a ideia é o conforto. Por que para o lado esquerdo? Por que não para o lado direito? Ih, vai começar a discussão política agora. Porque, na verdade, a gente vê que o judaísmo é mais social. Não. Porque o lado esquerdo, diziam os sábios da época, que se você virar para o lado direito, você vai engasgar com mais facilidade. Não sei se isso se justifica ou não. Às vezes, a sabedoria da época é somente a sabedoria da época, vamos dizer, a visão científica da época. Mas, enfim, a medicina... Uma pessoa falou nada a ver e o Audrey falou que hoje a medicina fala disso. Conta, Audrey, eu fiquei curioso. Explique. Rapaz, diga. Não, porque eu já li inclusive acho que no Facebook, né, eles colocam aqueles artigos, e são artigos assim que eles falam que o estômago, sei lá, ele tem um leve inclinação para o lado esquerdo. Então, se você vira para o lado esquerdo, facilita a digestão, porque evita o refluxo. Ah, sim, verdade. Aí eu já vi muito deitar sobre é verdade, certeza que é verdade. Então, você deitar para o lado esquerdo... Mas na hora de comer, então já não sei é bom lembrar. A relação foi boa. Casaco Baru. Desliga o microfone, por favor, que eu não estou te enxergando mais. Vamos lá, então, de novo. Kadesh Urchat. Vamos cantar. Kadesh Urchat Karpas Yachat Magid Rochza Motzi Matza Maror. O que é maror? Comer o maror, a erva amarga. Fácil. Quanto? Não é uma folhinha. Mas não precisa abrir a revista para colocar em cima para ver também. Comer, pega um pouco assim e dá uma
umas engolidas, 3 engolidas tá bom. Comer. Todo mundo sabe o que é comer, não é? Pegar um pouquinho e mastigar e comer? Não. Comer precisa se encher o bucho? Também não. Comer, maror, erva amarga, pode ser alface romana, etc e tal. Corer. Boa, Mona, eu acho que é mais humano isso. 2 bochechadas, 3 engolidas. Muito mais legal do que falar a verdade. E, pô, vamos atualizar, né? Eu gostei. Fazer um Haggadah do sertão de verdade, né? Tem que encher o bucho de matzá, fazer uma coisa assim mais... Bom, maror, corer, o que é o corer? É o sanduíche. Aí o sanduíche é o quê? Na hora que a gente vai comer o sanduíche, a gente fala Zecher Lamikdash, é para se lembrar do Beit HaMikdash, do templo. Por quê? Porque, Audrey, já ouvi falar que levita é meia bochechada. É quase meia buchada. Por que para lembrar do templo? Porque na época do templo comia matzá com a carne da oferenda, com a erva amarga, com alface romano, por exemplo. Ah, hoje não tem mais a oferenda, não tem problema, a gente vai comer a matzá com a erva amarga. Esse é o corech, é o sanduíche. Então, vamos lá, de novo, 1, 2 e já. Até o Dzambê já deve estar sabendo cantar. 1, 2 e já, vamos lá. Kadesh Orchatz, Karpas Yachatz, Magid Rochza, Motzi Matza, Maror Korech, Ufa, Shulchan Orech. O que é Shulchan Orech? O que é Shulchan? Mesa posta. Lembra do nome do livro de leis? Shulchan Aruch é a mesa posta. Tem que ser explicado, mastigado, tem que estar pronto para aprender. Aê, Júlio, gostei. Júlio e Débora. Não, Orech significa posto, não é derer. Orech. La'aror é apresentar. Tá? Shulchan Orech. É hora de comer. Aí come, com Ain, isso aí. Aí come, é uma maravilha. É a hora mais festiva, etc e tal. Principalmente quando você fez todos os passos. Estamos quase acabando. Vamos voltar para o começo, para a musiquinha. Kadesh Orchatz, Karpas Yachatz, Magid Rochza, Motzi Matza, Maror Korech, Shulchan Orech, Tzafun. O que é o tzafun? É o escondido. Tzafun. O que é o escondido? É a hora das crianças. É a mesma. Então, por isso que eu fiquei pensando, é o tzafon, igual ao norte. Então, o professor Felipe está falando, é hora de procurar o que estava escondido, é verdade. É hora das crianças procurarem o que está escondido. Tzafun. Mas, na verdade, é hora de comer o que está escondido. Por que se chama afikoman? O que quer dizer man? Quem lembra? Tikva. Boa. Porção. Maná. Boa, Davi Isaac. Já esperava que você ia saber. Maná, porção. Afikoman. Fico, em aramaico, puk. Puk. Olha que legal. Você vai aprender uma palavra em aramaico bem legal. Puk. Puk quer dizer sai. Gurnisht mit gurnisht. Puk. Sai. Afiko, apico, man, significa a porção de saída. Ou seja, é a sobremesa. Qual é a sobremesa? Matzá. A última porção. Nessa hora, a matzá está simbolizando a oferenda que a gente não come porque a gente não tem um templo. A oferenda do cordeiro. Então, come a matzá. Aí o pessoal vai dizer assim, depois da matzá não se come mais nada. Para quê? Para ir dormir com o gosto da matzá. Para mim isso era uma tortura, porque, gente, tem muito, como é que chama?
Como que chama isso? Aperitivo. Abre. Como é que fala? Tem uma palavra que é tira gosto para abrir o apetite. Como é que chama para abrir o apetite? Fala, Mona, eu tô vendo que você está escrevendo. Qual é a palavra? Aperitivo. Hã? Aperitivo. Aperitivo, é. É muito aperitivo. Depois você come, petisco. Gente, o estômago começa a crescer, crescer, crescer. Na hora que inchou, aí entra tudo, entendeu? Aí como é que você vai comer uma coisa, você continua com fome. Continua com fome. E era uma tortura. Então, enfim, mas é bom saber que existe isso. En maftirina harei afikoman. Está escrito na Agadá. Depois do afikoman, não se come mais nada. Eita, a Hannah está humilhando aí. A musbush. O que é isso aí? Tá? Esse bucho aí, deve ver que é bucho. Deve ser. Fiquei curioso. Dos judeus falando, mas o que é isso, bucho? Boucher, bucho, o que é isso? É barriga em francês? Se for, tá explicado o que quer dizer bucho, de onde vem bucho. Agora eu fiquei curioso aí, Rani, escreve aí pra gente. Buchada de bode, bucho e boca. Vamos lá, vai, volta. Kadesh, Orhatz, Kiddush, lava a mão, Carpácia, Hatz, mergulha e quebra. Olha, eu vou fazer a música em português. Kadesh, Orhatz, Carpácia, Hatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan Orech, Safun, come, hã? Safun, Barech, o que é Barech? De qual palavra é? Barech, Brachá, faz o Birkat Amazon. Baruch atananana, Elokeinu melech haolam. Vai, Mona. Azan. Vai, fia. Et haolam kulo betuo. Vai, Aldrei. Bechen. Abre o microfone, rapaz. Que vergonha. Cadê o povo? Vocês nunca viram o que é fazer com esses jovens aqui do Birkat Amazon. É a coisa mais linda. Birkat Amazon, Safun, Barech, Halel. Aí o que é o Halel? Aleluia. Louvores. Aleluia significa louvem a Yah, ao Eterno. Aí tem o Halel. Aleluia. Aleluia et Adonai Eloheinu. Aleluia bameromim. Aleluia kol malachav. Aleluia kol tzevav. Aleluia shemesh ve'areach. Aleluia kol kor ve'or. Aleluia. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, na 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 na, כי לעולם חסדו, e etc, etc. Ok? É o Alel, são os cânticos de louvor, e depois Nirtzah. O que é Nirtzah? Vem do verbo rotse, que significa querer, quando a gente diz que Deus queira bem a nossa oferenda, que Deus queira bem tudo o que a gente fez aqui. E aqui sempre se canta Beshana Haba Birushalayim, Beshana Haba Birushalayim. No ano que vem em Jerusalém reconstruída, que a gente possa fazer o Seder de Pesach no ano que vem, já em Jerusalém com o templo reconstruído. E mergulhando nas viagens que a gente faz na história, é muito lindo imaginar que quando meu pai nasceu, não tinha Jerusalém ainda. Meu pai nasceu no Egito. O meu pai se lembra que quando muito pequeno ele teve que se esconder dos bombardeios nazistas que passaram por ali, ou de aviões, eu não sei. Mas meu pai também viu o Gamal Abdel Nasser falar no rádio que eles iam tomar um cafezinho no hotel King David em Jerusalém, enquanto meu pai olhava os aviões do exército de Israel passando em cima do Cairo. Quer dizer, ele viveu isso. Meus avós viveram isso, meus bisavós viveram, meu bisavô viveu isso. Para as outras gerações, você falando que vem em Jerusalém era um sonho. Para a gente é só pegar o avião. Não é tão barato, mas não é nada em comparação às dificuldades que eles tinham antigamente. Então, realmente, a gente vive numa época histórica muito, muito, muito importante. Logo ali. Que mais que eu quero dizer? Em primeiro lugar, eu estou muito feliz. Tem 119 pessoas aqui. Está funcionando. Espera aí, eu da Bendanan.
Tá funcionando a Ficoman. Parece que eu guardei a Ficoman para vocês procurarem. Quase 11 horas. Mendanha, é uma questão. Leôncio, é uma questão. Eu vou ver como que eu vou fazer essa transmissão. Eu vou transmitir, primeira coisa. Primeira coisa, pelo Zoom. Não vai ser gravado. Vou deixar ligado desde antes do início do Yom Tov. Vou seguir exatamente as recomendações do Rabino Eliyahu Abergel Shlita, do Rabino Shlush, do Rabino Amsalem. Vou transmitir para os meus pais, principalmente, porque pais não são descartáveis. Porque se existe uma possibilidade dentro da Halachá para a gente acolher e abraçar as pessoas, principalmente de mais idade, que a vida inteira nos ensinaram, num momento como esse, a gente precisa ser humano, a gente precisa colocar a humanidade na hora de legislar, e eu vou fazer isso não somente por causa dos meus pais, o que já seria o suficiente, mas eu vou fazer isso pelo retorno do judaísmo sefardita. O momento é muito importante. O momento tem mostrado que, com todo respeito aos nossos irmãos, mas esse excesso de foco nos rabinos tem feito com que pessoas tivessem assumido posições sem terem exatamente a qualificação para falarem sobre todos os assuntos do mundo, até porque rabino não é médico, rabino não é político. É dificílimo você encontrar tudo isso em uma pessoa. Você tinha o Maimônides, que sim era. Então, a gente tem que cada um ficar no seu quadrado e fazer muito bem aquilo que a gente sabe fazer. Então, nesse momento de crise nas lideranças, e quem está acompanhando sabe sobre o que eu estou falando, é uma crise de gerenciar essa própria questão da quarentena e etc. É hora do judaísmo sefardita de raiz voltar, não para tirar ninguém de cena, mas para ocupar o seu espaço. E se a gente tem uma tradição assim, a gente vai fazer isso valer. O momento é esse. Eu não terminei. Se vocês quiserem, eu continuo. Por quê? Porque na aula que vem a gente vai ter que falar sobre Hametz, e a gente tem mais alguns assuntos aqui importantes sobre o Magid, sobre o relato. Tá? Já que você quer acrescentar alguma coisa, venha sentar do meu lado, então, porque isso é Pesach. Boi. Boi, Kalá. Então, hoje vai ter aniversário. A Jaque é absurdamente fantástica. Jaque, põe um café para mim, por favor. Só que esquenta, tá bom? Chamei toda a família. Vai ter festa, a família inteira pelo Zoom. Fantástico. Todarabá, Rizquial, querido, nossos amigos de Campina Grande. O Auriclécio é de Roraima, né, Auriclécio? É de Alagoas. Hã? Alagoas. Eita, não está abrindo seu microfone. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Escreve. Cantar novamente, cantar o quê? Como faço o ceder sozinha, gente? Tianguá. Eu vi a leitura do lábio e eu fiquei em dúvida. Tianguá, no Ceará. Eu vou fazer a transmissão, eu vou deixar o link. Quem quiser acessa, tomando cuidado com as alahot. Não ligando no Yom Tov, apesar de que também eu já mostrei que não há proibição. Mas mesmo assim eu vou deixar ligado desde antes. Dona Luzia, a sua receita. Ó, Dona Luzia, bolo de caju. Dona Luzia, na hora que eu vi, eu pensei que era salsicha. Eu falei, meu pai, então o bolo é parve. O bolo é parve. É caju, balinha de caju. Já pensou um bolo com salsicha? Que coisa horrorosa. A receita da Vamos falar agora de algumas coisas, gente, das mais fantásticas. Eu estou vendo algumas pessoas aí saírem, eu digo que é uma pena. Tá? Quem puder... Domingo? Não. Vocês topam ou não? Turma de Avaré, um abraço para Avaré. Turma de Avaré e também Jaguariúna, Sinagoga Sem Fronteira Jaguariúna. Temos 3 comunidades novíssimas. Ele não me inclui nos grupos. Jaguariúna, bolo de alho eu comi. Bolo de alho eu comi. Deixa eu ver quem escreveu isso. Yehuda tá falando, Mendanha. Eu comi bolo de alho, gente. Bolo de chocolate com alho. Uma coisa maravilhosa. Diz que é bom para coronavírus.
Vamos lá, gente, a parte que eu vou falar agora aqui é mágica. Bolo de alho com chocolate. Você não reclama. O que você vai fazer? A A festa? É. Não, então faz a festa lá no quarto. Que Eu vou fazer barulho. Não, põe eles na aula. Não. É para continuar mesmo? Eu não quero ver todo mundo no êxodo aí, gente. É para continuar? Espanta o morcego da sopa, é verdade. Meu pai, isso aqui é muito lindo. Vamos começar. Boa sorte aí, pessoal. Tabach Shemo La'ad. Ishtabach Shemo La'ad. Magid. Como é que começa o Magid? Elias! Roseli! Parabéns para Elias também, que está trabalhando demais, né? A Lena está trabalhando demais, a nossa amiga lá da Bolívia, ele é da Defesa Civil, os nossos amigos enfermeiros, médicos. Coloca a voz para todos. Ha-lahma anya di achalu avhatana ber'ad Misraim. Esse é o pão da pobreza que os nossos antepassados comeram na terra do Egito. Matzá é o pão da pobreza. Kol dirfin yeteve yechol. Todo aquele que precisa que venha e coma. Kol ditzrich yeteve ifsah. Todo aquele que necessita que venha e que ceie conosco. Hashanah ha'avdin. Nesse ano estamos aqui, somos servos. Beshanah ba'a benechorin. No ano que vem seremos livres. Bashanah avda. Nesse ano estamos no exílio. E no ano que vem estaremos em Jerusalém. Isso aqui é fora de série. O ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte. A gente vai começar a comer. Antes de comer, o que a gente faz? A gente convida os que não têm o que comer. Isso é judaísmo. Isso é o judaísmo de raiz, verdadeiro. É isso aqui. Não, nós vamos cear, amiguinho. Teu vizinho tem onde comer? Aquela pessoa da tua comunidade tem onde comer? Aquele outro lá que é sozinho tem onde comer? Não tem onde comer? Então abra a porta da tua casa e chame ele. Primeira coisa. De novo, é a questão da cultura. Eu falei para vocês, uma das aulas mais mágicas sobre Pêssar, eu falei para vocês, que não estava nas aulas. Olha, Emanuel e Adriele. Ei, que legal! Todos estão com saudade de vocês na sinagoga, viu? Eu falei para vocês uma coisa muito importante. Que Pêssar, que a escravidão no Egito não foi culpa dos egípcios. A escravidão do Egito foi algo premeditado por Deus. Deus colocou o povo de Israel no Egito para fazer com que eles, através do sofrimento coletivo, aprendessem o que é solidariedade, aprendessem o que é empatia, aprendessem o que é amor ao próximo e justiça social. Amor ao próximo não é algo que você chega e fala, amem o próximo. Não. Tem que ter um exercício antes. É igual você falar para a pessoa, coloca a cabeça no chão, sem dobrar o joelho. Tem um exercício. Tem um exercício. Tem um exercício até conseguir. E o Eterno falou, eu vou dar a Torá para esse povo. Só que tem uma coisa. Eu vou ter que qualificar esse povo para receber a Torá. Porque para cumprir a Torá, você precisa ter uma qualificação. Por isso que ele mandou eles para o Egito, para a escravidão. Isso está claro na Torá, na promessa que ele faz para Abraham. Abraham pergunta, como saberei que hei de herdar essa terra? E Deus fala, vocês vão herdar porque vocês vão ser escravizados. Senão vocês poderiam até conquistar, mas herdar não poderia, porque herdar significa ter continuidade. Então, como é que a gente começa o Seder de Pêssar? Chamando quem não tem aonde fazer o Seder, quem não tem aonde comer no Seder de Pêssar.
Isso é essencial. E depois, a música mais famosa do Pêssar. Todo mundo tem que saber. E depois disso eu vou desligar para não ficar muito tarde, porque o pessoal começa a ficar cansado também e já perde a concentração. O Seder de Pêssar, meus queridos. Sem palavras, de verdade. O Seder de Pêssar. Obrigado, professor Felipe. O Seder de Pêssar. Muito mais do que uma aula, é uma resposta. Eu cheguei à conclusão, nos meus anos de professor, que a melhor aula que eu posso dar, eu aprendi com Pêssar, é uma resposta. Eu preciso gerar o interesse no aluno. Eu preciso gerar, eu acho que o marketing é exatamente isso, não é? Eu gero a necessidade e eu ofereço a solução. Infelizmente, muitas vezes, a gente sabe que o marketing faz isso de uma forma que não é boa. Outras vezes, de uma forma boa. Mas, do ponto de vista pedagógico, não existe instrumento melhor do que gerar a necessidade. Então, eu vou te explicar por que é interessante você aprender tal e tal coisa. Por que você precisa aprender tal e tal coisa. E aí, na hora que a pessoa quiser aprender, vai lá e ensina. O que significa isso? Manishtana. É exatamente isso. Ai, como é genial. Eu vou terminar com isso, tá, gente? Eu vou terminar com isso aqui. Como é genial. É uma delícia, né, Doris? Agora está o sol. De tão feliz. É uma delícia isso. O Seder de Pêssar, ele é cheio de elementos, ele é cheio de símbolos, ele é cheio de movimentos. Está escrito assim na Haggadah. Agora levanta a matzá, agora põe a matzá na mesa, agora levanta, agora põe na mesa. Eu falo para vocês, não se preocupem com isso. Sabe para que foi inventado tudo isso? É lindo, gente. Isso aqui é genial. Presta atenção, pessoal do marketing. Para que foi inventado isso? Os sábios falaram, levanta, abaixa, abaixa, levanta, vai para lá. Faz um monte de coisa esquisita. Para quê? Para chamar a atenção das crianças. Para as crianças perguntarem. E o Seder de Pêssar vem como uma resposta para a pergunta das crianças. Não tem ensinamento melhor. O judaísmo é uma coisa muito fantástica. Absurdamente genial. Manishtana alayla hazeh mikol aleilot. Todo mundo. Mikol aleilot shebechol aleilot anu ochlim chametz umatzah tza 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 chametz umatzah הלילה הזה, כולו מצה. הלילה הזה, כולו מצה. São 4 perguntas. Por que essa noite é diferente de todas as noites? Por quê? De todas as noites. Porque toda noite a gente come fermentado ou matzá, tza, 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 fermentado ou matzá, tza, 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 tza. Porque essa noite, todo mundo, porque essa noite a gente só come matzá, tza, 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 tza. Porque essa noite a gente só come matzá, tza, 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 tza. São 4 perguntas e todo o Seder de Pêssar é uma resposta.
para essas 4 perguntas. A noite de Pêssar para os programadores que mexem com programas de computador, a noite de Pêssar é uma programação mental. Que envolve solidariedade, diálogo, memória e questionamento. Em Yiddish, tem um termo que diz, um termo que se refere à forma de pensar do judeu que se chama Yiddische Kopf. Quer dizer, cabeça de judeu. E é nesse dia que se programa. Nesse dia os pais, os avós se tornam programadores. Para que a gente tenha uma geração maravilhosa que possam também programar a próxima geração, de modo que ela seja reflexo, realização da imagem e semelhança de Deus. Primeira foto. Abram todas as câmeras que eu vou tirar foto das páginas. Essa é uma aula importante. Pêssar é sempre importante. E esse ano está forte. Segunda página. Estou colocando lá no grupo do Zap. Agora a terceira página. Tem muita gente com a câmera fechada. Vai ficar feia a foto, porque é muita gente com a câmera fechada. Elixá e Leoni, que legal vocês aqui também. Muito feliz. Pinhas, shalom, meu querido. Terceira página. Espera aí. Eita. Colar. Agora, a quarta e a quinta, eu acredito que só estejam com câmeras fechadas, porque o pessoal não abre. Eu vou tirar só por desencargo de consciência. Quarta. E agora... Eita. Ah, aqui. Agora a quinta também, que não tem mais foto nenhuma. Pronto, estão todas no grupo do Zap. Vamos fazer um post, vamos guardar isso. Bom, meus queridos, vamos nos despedindo agora. A gente tem bastante material para... Ó, o casal da Kombi, queridos. Bastante material para refletir. Bastante material para pensar. Não é sobre Pêssar. É sobre educação. É sobre os paradigmas da vida. Sobre o sentido da vida. A saída do Egito, física, ela é uma metáfora para a capacidade de transcender todos os limites, todos os mitzrayim. A palavra Egito em hebraico significa limites que o mundo físico nos impõe. Essa é a grande mensagem do Egito. É um dia que deve inspirar todos os outros dias. Eu falo de coração. Eu não sou profeta. Eu não digo Deus está querendo isso ou está querendo aquilo. Mas uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma. E essa crise nos traz uma grande oportunidade
Está na hora da humanidade sair dos seus Egitos. A humanidade como um todo. Não foi à toa que eu chamei o Júlio e a Débora. É Débora, não é? Não estou errando no nome. Júlio, só estou vendo você. O casal de Zambé, não é à toa que eu chamei vocês. Não é à toa que eu chamei outras pessoas que estão aqui. Que eu chamei a banda. O momento é realmente muito, muito, muito propício para que a gente saia do Egito mental que a humanidade se enfiou. Eu leio jornais de Israel e vejo, infelizmente, alguns rabinos, com todas as virtudes que eles têm, extremamente focados somente no que está acontecendo conosco e como se tudo que estivesse acontecendo no mundo é por causa de nós e para nós. Aí eu entro no jornal do Irã, coloco no tradutor e vejo exatamente o mesmo padrão de comportamento. Aí eu ouço vários pastores aqui no Brasil e vejo exatamente o mesmo padrão e eu falo, meu Deus do céu, hoje não cabe mais isso. Hoje nós não temos mais permissão de continuar nesse Egito com essas paredes todas. Sim, nós temos nossas particularidades, mas essa tecnologia aqui, que coloca o mundo inteiro em contato, ela é uma benesse, mas ela traz com ela uma demanda. Uma demanda ligada a mais unidade, a mais amor, e a compreender que o distante não existe. As pessoas falam, mas ame o próximo e o distante. Não existe o distante. Hoje não existe mais o distante. E se não existe mais o distante, nós temos a possibilidade de nos aproximarmos de todos, de todos. Então chegou a hora da gente fazer isso. Eu acredito que esse é o momento. A saída do Egito macro. Sejamos parceiros. Hag Sameach, Shabbat Shalom. E até amanhã, se Deus quiser. Shalom a todos.